Bom, continuando então, na 4 tá escrito assim: compare os grupos e marque as afirmativas corretas, tá? Então, a gente precisa analisar ainda assim aqueles grupos lá, tá? Então, lá, no primeiro quadradinho, nos grupos 2 e 3 e 4, a letra S representa o mesmo som. Então, vamos lá. No grupo 2, 3 e 4, a letra S representa o mesmo som? 2, 3 e 4. Essa resposta não é porque na 2 tem o som de Z. Então, aqui cai fora da minha lista. Nos grupos 1, 3 e 4, o som representado pelo S é o mesmo. Então, vamos lá, a gente vai olhar de novo. Os grupos 1, 3 e 4, o som do S é representado pelo mesmo som. Isso mesmo. Então, marca um xizinho aí. No grupo 1, 2 e 4, o som representado pelo S é igual. Nos grupos 1, 2 e 4, o som do S é igual. Não, porque no 2 é o som do Z. Então, não marquem esse. Nos grupos 2, 3 e 4, a letra S representa sons diferentes. Então, 2, 3 e 4, a letra S apresenta sons diferentes. Verdade, o 2 apresenta som de Z. E o último, no grupo 2, o som do S representa o som de Z. Isso mesmo, o 2 apresenta o som de Z. Então, eram essas que vocês deveriam preencher aí como corretas, tá bom? Na 5, desculpa, pede para separar as sílabas das palavras do grupo 4, tá? Então, aí nós separamos, né? No caso, eu separei para vocês. Uma regrinha da separação silábica. Nós nunca deixamos letras iguais na mesma separação silábica, certo? Então, como todas têm SS, os SS eles vão se separar. Então, vai ficar amassado, passeio, missão, pessoa, expressão, bem? Então, aí, corrijam de vocês, tá? Aqui vocês realizaram a leitura, né? Da explicação de como é que funcionou, então, os grupos. Essa daqui é a regrinha dos S's, então, que eu expliquei naquele vídeo, tá bom? Como funciona aí a escrita do S em relação ao som, tá? Bom, vamos para a página 54. Página 54. 6. Escreva no quadro correspondente a cada grupo 2 novas palavras que exemplificam a regra. Então, eu marquei aqui para vocês no cantinho quais são as regras para a gente ir lembrando, tá? Então, no primeiro grupo, a regra é palavras que iniciam com S. Então, eu coloquei aqui sacola, sorvete, sobra, surpresa, entre outras. Vocês poderiam escolher aí qualquer uma. No grupo 2, palavras com som de Z entre 2 vogais. Lembrando que apenas o som é de Z, mas elas são escritas com S. Então, eu coloquei frase, caso, piso, preso, asilo, isolar, usado e etc. Tá bom? Vocês poderiam também escolher qualquer uma aí. No grupo 3, palavras com som de S entre uma vogal e uma consoante, tá? Então, aí eu coloquei diversão, bolso, curso, imenso, personagem, etc. O grupo 4, palavras com som de S entre vogais, na qual a gente coloca 2 S, porque se a gente colocar um S só entre vogais, ela vai fazer o som de Z. Então, para ter o som de S, nós colocamos os 2 S. Então, vai ficar permissão, processo, isso, osso e assar, ok? Vocês aí poderiam colocar
qual que vocês quisessem dentro dessas regrinhas. Tudo bem. Na 7 está escrito assim. Agora você vai fazer uma atividade diferente. Na tabela a seguir, algumas palavras com letra S estão representadas os sons de maneira incorreta. Descubra qual é o erro e circule-o. Em seguida, escreva na coluna da direita qual foi a regra desrespeitada. Então, a palavra sorriso, a primeira, está correta, porque nós temos um S só entre duas vogais, certo? Regrinha, então. Então, um S só entre vogais vai ter som de Z. E sorriso tem som de Z. Sorriso, tá? Muito bem. Imerso. Imerso é entre uma consoante e uma vogal. Qual que é a regrinha que nós vimos? Que palavras entre vogal e consoante tem um som de S, mas é um S só. Então, isso está errado. Então, a gente precisa marcar aqui. Deve apenas um S, por ter uma consoante e uma vogal, tá? Mesa. Mesa é igual ao sorriso. Ele tem um som de Z entre duas vogais. Então, é um S só. Está correto. E promesa está escrito. Porque se fosse promessa, para ter o som de S, nós teríamos que ter colocado dois S. Porque senão, entre duas vogais, o som fica de C. Então, fica promessa. Tudo bem? Então, aí está como vocês deveriam justificar as que estão erradas. Agora, a página 57, que tem os outros exercícios sobre os substantivos simples e composto, né? Então, vocês já viram o vídeo explicativo e aqui está escrito assim. A diferença entre os dois tipos de substantivo é que os simples são formados por uma palavra e os compostos por duas palavras, tá? Então, vocês deveriam completar aí desta maneira, tá? Bom, exercícios, então, de substantivos compostos. 1. Os substantivos compostos podem ser formados de várias maneiras. Vejam um exemplo. Então, aqui nós temos um quadrinho com os substantivos compostos, tá? Tudo bem. Então, aqui até tem uma figura bem engraçadinha. Tem uma couve, uma flor. Então, couve mais flor vira uma couve-flor, certo? Dois substantivos, dois nomes de duas coisas diferentes se transformam em outra. Tudo bem. A. Circule todos os substantivos escritos com de, da ou do entre duas palavras. As únicas que nós temos nessa tabela é bico de papagaio e pimenta do reino. O que eu circulei aqui de vermelho, tá bom? Bico de papagaio e pimenta do reino. B. Sublinhe aqueles em que as duas palavras são escritas juntas. Então, quando a gente junta dois substantivos e transforma em uma palavra só, sem a separação do hífen. Então, nós temos girassol, pontapé e mini saia. Só que ele está pedindo não para circular, para sublinhar. Sublinhar é eu fazer esse risquinho embaixo, tá? Então, eu risquei, ó, girassol, pontapé e mini saia. C. Transcreva os que têm a mesma palavra repetida. Então, ele está pedindo para a gente reescrever, tirar do quadro e passar aqui os substantivos compostos que contêm palavras repetidas. Então, nós temos blá, 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 esconde, esconde e pisca, pisca. Tá bom? Então, era só transcrever aqui embaixo.
D. Faça um mais nos que são ligados por hífen. Então, era só preencher com um maisinho. Eu fiz o meu maisinho de verde, tá? Todas aquelas que são separadas por um hífen. Depois eu disponibilizo essa página para vocês conferirem o de vocês, tá? Então, hífen é esse risquinho entre uma palavra e outra. E marque com hashtag os que são nomes de plantas ou de animais. Então, nomes de plantas nós temos girassol, nomes de animais nós temos bico de papagaio, bem-te-vi, pombo-correio, pimenta do reino, couve-flor e beija-flor, tá? Então, deveria pôr um hashtag, o meu está de laranja, na frente de todos eles. F. Faça um asterístico naqueles que são formados por 2 verbos, tá? Então, a gente vai procurar aqueles que são compostos por 2 verbos. Então, aqui eu coloquei esconde, esconde, que é do verbo esconder. Pisca, pisca, que é do verbo piscar. E somente esses 2, tá? Então, esconde, esconde, pisca, pisca. G. Faça um X vermelho começam com a palavra guarda e porta. Então, a única que nós temos é guarda-chuva e porta-joia. Então, eu coloquei o xzinho vermelho. E faça um X verde nas que são formadas por 2 substantivos, né? Como exemplo aqui, né? Por 2 nomes aí de algum objeto, ser, alguma coisa assim. Então, aí eu fiz o xzinho no pontapé, bico de papagaio, pombo-correio, pimenta do reino e couve-flor, tá bom? Então, corrijam o de vocês aí. Seria bacana vocês fazerem todo coloridinho, assim como o meu, para ficar mais fácil a visualização, tá? Bom, prosseguindo então. 2. Nomeie os elementos mostrados nos desenhos. Então, aqui era só para colocar o nome dos desenhos, então. Na A, cavalo marinho. B, arco-íris. C, catavento. E D, cachorro quente. Todos nós podemos observar que são separados por hífen. Então, caso alguém tenha colocado junto, corrijam aí, tá? 3. Discuta com a turma e anote em seu caderno as conclusões que vocês chegaram sobre as várias maneiras de se formar os substantivos compostos. Então, vocês vão refletir sobre isso e anotar a reflexão de vocês no caderno. Mas eu coloquei aqui para vocês as principais formas de formar um substantivo. Então, a maioria vai apresentar hífen, uma preposição, separando eles, e repetição de palavras. Ou, que eu acabei não colocando aqui, a junta posição de palavras, né? Quando a gente junta uma palavra a outra, como passatempo, girassol, tá bom? Espero muito ter ajudado vocês, tá bom? E agora nós vamos partir para fazer os plural dos substantivos compostos. Vocês vão rever o vídeo que eu passei explicando sobre os substantivos, porque lá tem o plural deles, e vão realizar os exercícios que eu irei passar para vocês, tá bom? Um forte abraço e até a próxima!